Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de setembro, domingo, primeiro domingo do mês de setembro, mês da Bíblia, somos convidados a abrir o nosso coração para a acolhida da Palavra de Deus. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o tema central deste fim de semana, ou melhor, deste domingo, dia do Senhor, início de semana, é a correção fraterna. Somos convidados a pensar, amados irmãos e irmãs, quantas vezes, ao nos sentirmos ofendidos, tivemos a humildade de ir ao encontro da pessoa que nos ofendeu para uma conversa desarmada. Ao refletir sobre isto, compreendemos que é muito mais fácil guardar a ofensa recebida e nos fecharmos em nós mesmos em um ressentimento e mágoa. Algo que vai no caminho contrário da nossa vida e do nosso relacionamento verdadeiramente cristão e fraterno. Isso muitas vezes piora quando alguém sente a necessidade de se expor aos quatro ventos, que foi vítima de alguma ofensa, quase sempre julgando e expondo o suposto ofensor. Dizem que o melhor modo de viver o perdão é não nos deixar ofender. Em todo caso, o caminho proposto por Jesus neste Evangelho de hoje para a correção fraterna traz como desafio ganhar o irmão, conquistar a sua confiança, conquistar e ganhar o irmão que nos ofende, corrigindo-o fraternalmente, a sós, expondo-lhe as razões para que também possa ouvir as razões desta pessoa. No entendimento entre irmãos que procuram diálogo, o ofendido terá ganho ou reconquistado o ofensor, trazendo de volta a dinâmica fraterna de uma vida em comunidade e do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se esta primeira tentativa ela for frustrada, diz a cada um de nós a palavra hoje, esta que é fundamental, é preciso recorrer à ajuda então de outros irmãos, de outras pessoas. Na palavra diz que são e serão então testemunhas. Em outras palavras, poderíamos pensar que em nossa caminhada não estamos sozinhos, mas precisamos da ajuda de nossos irmãos e irmãs. E assim, nós temos certeza de que nesta busca vamos procurar, de certa maneira, reintegrar o convívio. Deixar que alguém viva de fora esta iniciativa, este contexto, partindo para a terceira tentativa, como nós ouvíamos no Evangelho de hoje, aonde se leva ao conhecimento da comunidade, da igreja, enfim, em outras palavras, trazendo, portanto, a iniciativa evangélica, o amor para com os irmãos, se neste contexto ainda o irmão não quiser ouvir, a palavra diz que esse deve ser deixado de lado. No entanto, olhando para a dinâmica do amor de Deus para conosco, jamais devemos desistir de alguém. Se não dar para ter o diálogo, que ao menos possamos vivenciar a dinâmica que o Senhor mesmo nos ensina, amar e rezar, até mesmo por aqueles que nos perseguem. Mas como isso é possível? Só é possível viver este caminho quando estamos unidos àquele que é a ressurreição, a vida, o perdão em plenitude, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, peçamos ao Senhor neste dia que a sua palavra nos anime a ir ao encontro daqueles que o Senhor nos confiou, aqueles que muitas vezes talvez em alguma situação acabou se ressentindo, procurar meios e suplicar ao Senhor que possamos reconquistar, se não o convívio, mas ao menos o desejo de querer o bem do outro, por meio da oração, por meio do amor. Ao final, não se trata simplesmente de ganhar o irmão, mas ir ao encontro do convívio em plenitude daquilo que o Senhor nos convida, de formar, portanto, esta comunidade para o próprio convívio em Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que o nosso coração se abra à sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.